tudo. Tainá, esqueceu alguma coisa por enquanto? Tá certinho? Então tá bom. Pastor Fábio, pastor Márcio. Eu quero convidar, queridos, nesse momento, né, o pastor Sérgio, que é um grande amigo nosso, vai estar orando pela vida do nosso pastor Sérgio. Queridos, o pastor Sérgio aqui, ó, é guerreiro, tá? Pastorzão, é isso aí. Pastorzão, ele há muitos anos vai para sua bênção, né? Pastor, grande amigo nosso, né? Que Deus abençoe. Pastor, fique à vontade, deixa a luz, tá? Lá em casa, tá bom, meu amado? Beijo, pastor Sérgio. Amém. Senhor, suas mãos para cá, mais graça e paz e misericórdia. Deus, nós louvamos ao Senhor por tanta bondade e misericórdia em cada dia derramado sobre nossas vidas. Nesse tempo agora, nesse momento, sobre a vida do teu servo. Deus, usa a vida dele, usa a boca dele, para ministrar toda a palavra do céu sobre a nossa vida. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem reservado para a igreja, neste lugar, nesta hora, derrama através do teu servo agora. Nós oramos consagrando a vida dele no teu altar, em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Uma honra estar aqui com os irmãos. Hoje foi um dia maravilhoso para nós, na igreja, ter o batismo e pessoas foram contempladas nessa bênção. E é alegria para nós, é alegria do céu e alegria na terra também. Jovens, homens, mulheres, é maravilhoso servir ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus no Salmo 62, por gentileza. Salmo 62, por favor. Todos encontraram? Salmo 62, a partir do verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando aguentereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede perdida, ou um muro prestes a cair? Só pense em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Amém, igreja? Amados, Davi, ele está passando um momento de muita dificuldade. E esse salmo é um salmo de declaração ao Senhor, um salmo de confiança plena no Senhor. Davi está sendo perseguido, muita pressão e um momento de muito estresse na vida dele. Mas Davi, ele confiou plenamente no Senhor. E talvez nessa noite você está passando por algum momento difícil. Talvez você está passando por uma situação de muito estresse. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite que Jesus está com você. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Esse é um salmo de fé. E eu gostaria que você entendesse que Deus sempre tem algo para nos ensinar. 3 verdades aqui iniciais desse salmo para nós. Primeira verdade: só diante de Deus a minha alma se cala. Espere em Deus. Segunda verdade, igreja: encare o problema. Terceira verdade: estimule a sua alma. Esperar em Deus é fácil, igreja? Eu não ouvi. Esperar em Deus é fácil, igreja? Não. Qual que é o tema da mensagem, irmãos? Somente Deus. Vamos lá? Somente Deus. Mas vamos com guerreiros, mulheres do Senhor aqui. Somente Deus. Somente Deus.
Eu quero deixar bem claro para você. Nós podemos te ajudar. A igreja ela pode te ajudar. O pastor pode te ajudar, o líder pode te ajudar. Mas confiar plenamente em quem vai abrir a bênção para você, somente Deus. Amém? Meus irmãos, primeira verdade, só diante de Deus a minha alma se cala. Espere em Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, unicamente em Deus, verdadeiramente em Deus. Eu confio plenamente em Deus. Os irmãos que estão aqui confiam plenamente em Deus. Renove as suas forças espirituais nessa noite. Vamos crer no sobrenatural, vamos crer no milagre. A sua preocupação você vai deixar diante do Senhor. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. O silêncio, irmãos, de Deus, por muitas vezes, nos apavora. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos coisas para o Senhor, e nós começamos a ficar inquietos. Senhor, o Senhor está me ouvindo, Senhor? Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração, Senhor? Eu quero dizer para você que Deus, Ele te vê. Eu quero dizer para você que Deus ouve as suas orações. Aleluia. Mas o silêncio de Deus, por muitas vezes, nos deixa constrangidos. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Tem salvos aqui nessa noite? Aleluia. Meus irmãos, somente Deus vai resolver a sua dificuldade, o seu problema no seu trabalho, a perseguição que você está passando. Talvez dentro da sua família, até os seus familiares estão te perseguindo. E eu vou mais profundo ainda, talvez até dentro da igreja estão te perseguindo também. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, e meu alto refúgio, não serei muito abalado. Rocha, Cristo é a rocha, Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce, Cristo é a pedra angular, Cristo é a nossa base, igreja. Nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Você está fundamentado em Cristo Jesus. Não serei muito abalado. Finalzinho do versículo 2. Em outras traduções, não serei grandemente abalado. A tempestade pode vir como um carvalho. Os ventos vêm, a chuva vem, os seus ramos podem até balançar, mas ele está firme no profundo, porque as suas raízes são profundas. A tempestade pode vir como um navio, irmãos. O vento vem, o vento balança o navio, ele pode ficar até abalado, mas as suas correntes, a sua âncora está no profundo. E Cristo é a nossa base. Tem cristãos aqui fundamentados em Cristo Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Vamos crer no Senhor. Só diante de Deus a minha alma se cala. Então nessa noite, dá um comando para a sua alma. Alma, cala-te. Em nome de Jesus, irmãos. Exerça a sua fé. Exerça a sua boca que Deus te deu. Você tem autoridade em Cristo Jesus, igreja. Só diante de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Igreja, nós precisamos também encarar o problema. Em nome de Jesus, o Deus soberano está aqui nessa noite. E o Deus soberano, Ele já te conhece. Mas você tem que tomar uma posição. Eu tenho que tomar uma posição também. Essa é a segunda verdade, meus irmãos. Acompanhe aqui por gentileza. A partir do verso 3. Reconheça os problemas. Encare os problemas. Vou ler para os irmãos. Até quando acometereis vós ao homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pense em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem.
Meus irmãos, até quando eu vou ficar com esse problema? Até quando eu vou ficar com essa dificuldade? Entenda algo, não adianta você ficar murmurando, não adianta o Fábio ficar murmurando, nós temos que resolver o problema. Eu não sei o problema que você está passando, mas Deus, Ele sabe a sua dificuldade, Deus ouve as suas orações, mas tem que ter um passo de fé, meu irmão. Davi passou por vários problemas na sua vida, foi perseguido por Saul. Davi também teve um problema muito sério também com seu filho Absalão, meus irmãos, um problema de rebelião. Amados, até quando? A Bíblia nos relata em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 14. Eu vou relatar com as minhas palavras para os irmãos. O que Absalão, filho de Davi, fazia na porta da cidade? Ele acordava cedo, irmãos. As pessoas vinham resolver questões judiciais, procurando um juiz, alguém que pudesse resolver seus problemas. E ele ficava na porta. E as pessoas passavam. E ele chegava e falava: olha, a sua causa, a sua questão é nobre. Quem me dera se pudesse resolver esse problema? Quem me dera? E assim ele fazia dia após dia. Algumas pessoas o conheciam como filho de Davi, iam cumprimentá-lo, iam dar uma referência para ele. E o que acontecia? Ele dava a mão para essas pessoas, ele abraçava essas pessoas, ele beijava essas pessoas. Ele estava conquistando o povo, porque ele já estava de olhos no reino do seu pai. E assim ele ia fazendo, irmãos, conquistando as pessoas. E eu quero trazer aqui para os irmãos algo aqui, irmãos, para a casa do Senhor também. Às vezes, um pastor, um líder espiritual, ele luta tanto, faz tantas coisas, e às vezes tem pessoas que ficam ali na porta, ali, esperando. Está chegando, irmão, como é que você está? O irmão está com problema, desabafa para ser abençoado. E o que acontece? Ah, mas se eu fosse o líder da igreja, eu resolvi o seu problema. Ah, se eu fosse o ministro de louvor, eu canto melhor que todo mundo aqui na igreja. E por aí vai, meus irmãos. As coisas vão acontecendo dessa forma. A mesma coisa dentro do seu local de trabalho. Vamos aplicar também nessa situação. Você recebe uma promoção, você fez uma prova, você cresceu dentro de uma indústria, dentro da área de comércio. Aqueles amigos, entre aspas, que brincavam com você, que conversavam com você, o que acontece? Eles simplesmente começam a falar mal de você. Agem de falsidade, são hipócritas, na sua frente falam bem, por trás descem mal, falam mal realmente, e você está ali todo ingênuo, acreditando naquelas pessoas. Meus irmãos, pessoas hipócritas, pessoas que querem ver o seu mal, são em vários setores, mas eu quero dizer para você que Davi confiava plenamente em Deus, e que você possa confiar plenamente em Deus essa noite também. Aleluia. Segunda situação também, em 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5 até o 15, o que aconteceu? Absalão, juntamente com Aitofel, conselheiro do rei, eles formaram um grupo, uma rebelião, para conquistar Jerusalém. Davi, ele ficou muito preocupado com a situação, e Davi teve que fugir de Babilônia. E o rei, ele foge, vai direto para o deserto, com seus soldados, com várias pessoas, e no meio do caminho, meus irmãos, Simei, um homem que era do clã de Saul, ele começa a amaldiçoar Davi, assassino, homem de sangue, mentiroso, e por aí vai. Estou falando com as minhas palavras. O rei, com aquela comitiva, com vários soldados, ouvindo aquilo, envergonhando, e ele pegando pedras e tacando em Davi e seus soldados também, irmãos. Um dos soldados de Davi, um dos guerreiros de Davi, chega para Davi: meu senhor, deixa eu passar a espada, deixa eu tirar a cabeça desse homem. Davi, ele olha, repreende esse homem e fala o seguinte: se Deus permitiu, eles estão me amaldiçoando, que ele possa fazer isso, mas mesmo assim,
com essa maldição, talvez haja a possibilidade de Deus nos abençoar. Eu quero dizer para você que toda palavra que foi lançada contra você, contra a sua vida, contra a sua história, nós estamos repreendendo no nome poderoso de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. E nós temos que confiar na palavra de Deus, irmãos. Amados, o texto aqui, ele está falando: até quando acometereis vós ao homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Quem quer derrubar você, meu irmão? Quem quer atrapalhar você? O que é seu, Deus já prometeu e é seu em nome de Jesus. Confie nessa palavra. Confie em Deus. Davi, ele não estava confiando nos seus soldados. Davi, ele não estava confiando na sua autoridade. Ele estava confiando plenamente em Deus. E Deus mudou essa história. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, verso 5, outra verdade para nós: estimule a sua alma, pregue para a sua alma. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Amados, no início, esses versículos eles são muito parecidos. Ele fala: não serei muito abalado. E aqui ele está falando: não serei jamais abalado. Por que Davi está falando isso? Davi, ele entende que eu não serei muito abalado nessa vida, na nossa caminhada cristã, no dia a dia. Agora aqui, ele está falando o que aqui, igreja? Não serei jamais abalado. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Aonde você jamais vai ser abalado? Aonde? Nas regiões celestiais, meus irmãos, com Jesus, glorificando o Senhor. Olha o entendimento desse nome de Deus. Que cântico maravilhoso que esse salmo para nós, igreja. Mas estimule a sua alma, pregue para a sua alma. O versículo aqui é muito parecido, irmãos. Cristo é a rocha. Cristo é o fundamento. Cristo é o alicerce, igreja. Cristo é a nossa base. Em nome de Jesus, somente em Deus, unicamente em Deus, verdadeiramente em Deus. O que está prendendo você para você romper? O que está atrapalhando você? É a dúvida. Deus não tirou a sua humanidade, mas Deus conhece o seu coração. Deus ele te conhece plenamente, irmãos. Então, eu quero fazer um convite para a igreja do Senhor essa noite. Creia na palavra de Deus. Você está com dificuldade? Pregue para você mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça de óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias, longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. É a presença do Senhor, igreja. Está com problema, meu irmão? Falaram mal de você. Você vai pegar e vai recitar. Esse é o Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe fogo os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade, igreja. Deus, estão questionando você, a sua fé está querendo
diminuir na caminhada cristã, meu irmão. Lembre dos versículos, decore versículos, pega a palavra, leia a palavra, escute a palavra, meu irmão. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus ensinou isso para nós. E você está preocupado, e você fala com o vizinho, fala com o patrão, fala com a sua mãe, fala com a sogra das dificuldades, mas não tem coragem de falar com o Eterno. E Jesus está falando com você nessa noite através da sua palavra. Amados, o tempo está passando, Jesus veio, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós estamos preocupados com tantas coisas, e estamos esquecendo, irmãos, de adorar o Criador. Ansiedade, meu irmão. O que vem a ser ansiedade? É sofrer antecipadamente. A pergunta que não quer calar: quantas vezes você sofre e por muitas vezes não acontece nada? E você fica chorando, e você se tranca no quarto. Poderia se trancar no quarto e orar, não é verdade, irmãos? Mas não faz isso, às vezes fica chorando, não tem coragem de dobrar os seus joelhos. Amados, estimule a sua alma. Quando vier as dificuldades batendo, trazendo preocupação para você, trazendo ansiedade, estimule a sua alma. No versículo muito conhecido, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós gostamos muito desse versículo, mas versículo 13, pega o 12, pega o 11, olha o sofrimento que Paulo estava passando ali, igreja. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Então, quando vier a dúvida, quando vier o problema, quando vier a ansiedade, estimule a sua alma. Amém, igreja? Mais 3 verdades aqui para nós, irmãos. Exorte o povo. Verso 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio, igreja? Vou perguntar de novo: Deus é o seu refúgio, igreja? Aleluia. Refúgio. O que vem a ser refúgio, igreja? Refúgio é abrigo, é proteção. Deposito confiança em Deus. Aonde está o seu coração? Davi estava com o seu coração confiando em Deus. E eu quero nessa noite desafiar a igreja do Senhor. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Confie que Deus está com você. A palavra de Deus nos garante que Deus está conosco 24 horas. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Estende sua mão, tem profeta, estende sua mão. Eu quero que Deus, nesse momento, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. E eu peço ao meu Pai, o Pai Celestial, para abençoar a sua casa, a sua família. Deus está dando providência sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, irmãos. Em nome de Jesus. Amados, tem um pastor, amigo meu, que é do nosso ministério, irmão. Ele está muito doente. E é uma tristeza, triste, porque é um amigo. E um homem com saúde plena, forte, físico, bacana, uma pessoa, um homem trabalhador, um homem também que procura fazer a obra de Deus com dignidade. E ele está passando uma situação muito difícil. Esses dias nós fomos visitar, nós fomos na casa dele, onde ele está, e ele não está conseguindo falar muito bem, está bem fragilizado, e nós começamos a cantar louvores ao Senhor, e daquela mesma maneira que ele estava, ele começou a adorar a Deus. Em momento algum eu vi esse homem murmurando,
Eu não vi esse homem de Deus reclamando. Eu não vi esse homem questionando a situação que ele está passando. Mas ele estava ali com a esposa dele, adorando o Senhor. E que você possa adorar o Senhor mediante as circunstâncias adversas, igreja. Que nós possamos realmente entender que o nosso propósito é muito maior que essa terra que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que tem situações que eu passo e que você passa, igreja, que é o ensino que Deus está dando para você. Você crê em milagre? A igreja crê em milagres. A igreja crê no sobrenatural. Como é que você vai testemunhar que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou o seu casamento, que Deus mudou a sua área financeira, que Deus mudou a sua saúde, se você não vai passar por alguma situação para você ajudar outras pessoas? Assim é o Evangelho, e assim nós somos irmãos em Cristo, um ajudando os outros. Amém, meus irmãos? Quinta verdade: guarda a sua alma do engano. É uma alerta para nós. Verso 9 e 10. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fino estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Você que está aqui nessa noite, guarda a sua alma do engano. Nós temos a tendência de, quando os problemas acontecem, ficar lembrando do passado. Ah, mas se eu estivesse fazendo isso, minha situação estava melhor. Você lembra do povo, quando foi no deserto, reclamando da comida, reclamando de outras coisas, eram escravos? E se nós não vigiarmos, nós começamos a murmurar, nós começamos a pensar em coisas ilícitas que nós fazíamos. Cuidado com o engano. Se tem alguém extorquindo alguém, o que é isso? Fazer algo indevido para ser favorecido. Não faça a mesma coisa. Se tem alguém ficando rico, fazendo coisas erradas, dando golpes nas pessoas, não faça isso. Deus está dando um alerta para mim, para a igreja do Senhor nessa noite. Guarda a sua alma. Homem, cadê os homens aqui? Levanta as mãos aí. Tem macho aqui nessa noite? Aleluia. Cadê os homens, gente? Oh, glória a Deus, cadê os homens? Você que é casado, meu filho, em nome de Jesus, honre a sua esposa. Honre a sua esposa. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Os filhos amém está fraco. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Mulheres casadas, honre o seu marido. Mulheres? Bom, das mulheres até mais bonito. Isso é pouco. Mas eu vou falar de novo. Está fraco? Quer ver? Escuta só. Mulheres, honre os seus maridos. Amém. Não tem nem como comparar, na verdade, irmãos. Olha, irmãos, homem e mulher que está aqui, cuidado com o engano, cuidado com os relacionamentos, cuidado com as pessoas que se dizem amigas. Talvez você está passando um problema no seu casamento e a abençoada chega perto de você, separa. O homem é a mesma situação. Isso serve também para namorados. Tem namorados aqui? Amém? Meu filho, honra a menina que está do seu lado ali. E você também honra o rapaz também. Noivo também. Em nome de Jesus, tem a palavra. Tem a palavra. Está na hora, chega. Isso não é só para homem, irmão, não. Bagulho, igual eu sou, não. De idade que eu estou falando aqui, tá, irmãos? Mas é para os jovens também. Os jovens são uma bênção, amém? Amém. O jovem tem responsabilidade também, amém, igreja? Amém. Então, meus amados, cuidado com mulheres se oferecendo para você no local de trabalho, cuidado dentro da faculdade, cuidado dentro da academia, irmãos. Cadê o Júlio? Professor Júlio? Júlio bonitão? Cuidado, hein? Cuidado, você é bonitão esse daí, ó. Cuidado. Toma cuidado com ele.
igreja, eu estou falando essas coisas para você, estou bem distraído aqui, mas eu quero uma aplicação muito séria para nós. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque com a sua carne. A sua carne ela não vai se converter. E tem que ser chato mesmo. Está indo embora. Chega um abençoado, mulher. Eu quero te dar carona. Olha, eu não vou de carro com você não. Meu marido não está presente. É falar não. Tem coisa que você tem que ser radical. E isso também é para os homens também. Está indo embora sozinho, chega uma mulher com carrão, colega de trabalho. Eu quero te dar uma carona. Não. Eu amo a minha esposa. Não tenha vergonha não, irmãos. Fala a verdade. Você é um cristão. Tem cristão aqui nessa noite? É para você falar a verdade. Porque lá fora, você tem coragem, antes de conhecer Jesus, tem tanta coragem para tantas coisas. Mas para você assumir que é cristão, por muitas vezes, fica crente 007. E aqui não tem espião não. Não tem crente 007 não. Tem homem e mulher de Deus aqui. Homem de Deus aqui. Amém, igreja? Amém. O último tópico aqui, irmãos. Esse tópico é maravilhoso. Todos são. Ouça a Deus. Você está ouvindo a Deus, irmão? Você está tomando as suas decisões perante Deus. Você está sendo sensível ao Espírito Santo de Deus. Verso 11. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isso. Que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Igreja, uma vez falou Deus. Lembra? Lá no princípio, haja luz. Deus falou uma vez. E quando Deus, Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Amém, igreja? Deus, Ele cumpre. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir no tempo dele, na hora certa, quando você estiver preparado para você receber a sua bênção. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso. Davi está falando aqui, ó, deixando bem claro. Eu necessito ouvir mais de 2 vezes. Na verdade, eu tenho que ouvir várias vezes a palavra de Deus. Por quê? Devido à minha fragilidade humana. Às vezes você está cobrando um pastor, um líder, ele prega a mesma coisa. Que maravilha se ele prega a mesma coisa. Porque eu estou aumentando a minha fé e eu estou aprendendo mais e mais. Amém, meus irmãos? Amém. Então, muito cuidado com os comentários que nós falamos e cuidado com as comparações. Um fala mais bonito, um fala mais simples, mas são homens e mulheres de Deus. Amém, gente? Amém. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é eterno. E o eterno tem poder de mudar a sua atividade. O eterno tem poder de mudar a sua família. O eterno tem poder de mudar a vida de um homem adúltero. O eterno tem poder de mudar um homem que está no alcoolismo. O eterno tem poder daquele homem que gosta de aplicar golpes nas pessoas, que vive fazendo coisa errada, devendo todo mundo. Deus pode mudar, e Deus já está mudando a vida de muitos aqui para a glória dele. Aleluia. O poder pertence a Ele. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Você é apenas um instrumento de Deus. Aleluia. Deus pode ter dado dons maravilhosos para você, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Para a gente finalizar, meus irmãos, ouça a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. A cada um Deus é juiz verdadeiro, que dá paga e recompensa a todos com julgamento justo. Eu gostaria que os amados se colocassem de pé, por favor, por gentileza. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é poderoso. Deus trouxe você para ouvir essa palavra nessa noite.
Somente Deus. Vamos lá? Somente Deus. Somente Deus. Novamente. Vamos lá, primeiro. Somente Deus.